Ordem do dia, espaço de liderança, a vereadora Deile. Pelo espaço regimental de até 10 minutos. Excelentíssima presidente em exercício, vereadora Lucy Tiadamoto, prezados vereadores e vereadoras aqui presentes, público que nos assiste. Eu gostaria de convidar os colegas, vereadores e vereadoras, gostaria de falar também para o líder do governo aqui na casa, o vereador César Guem, e a toda a comunidade que nos assiste, para fazermos uma reflexão e talvez seja interpretada como uma crítica, mas acredito que vai ser uma crítica construtiva se os vereadores interpretarem como uma crítica. Me refiro a uma reportagem que saiu no Jornal Diário de Santa Maria hoje, terça-feira, cujo título é Prefeito decidirá reajuste do ônibus na semana que vem. Todos os anos nós passamos por essa questão aqui. No ano passado, nós tivemos aqui a presença de alguns cidadãos que vieram nos falar sobre as planilhas de custo. Nós sabemos que todo e qualquer aumento, ele não é bem-vindo, porque ninguém gosta, né, que as coisas aumentem. Mas tem coisas que precisam ser discutidas pelo Poder Legislativo, que ele não opina sobre essas questões de aumento de tarifa, que precisa ser discutido pelo Poder Executivo e pelos cidadãos. Lendo esta matéria, foi colocado que o Conselho Municipal de Transportes aprovaram na manhã de ontem, por 8 votos a 6, o parecer favorável de reajuste de tarifa de ônibus de R$ 13,90 para R$ 4,25. Foi aprovado pelo Conselho, não foi aprovado ainda pelo Prefeito Municipal de Santa Maria. Bom, aqui foram colocadas diferentes opiniões emitidas pelo representante do Diretório Central de Estudantes, pelo representante da Associação de Proteção e Defesa ao Consumidor, pelo conselheiro da OAB, pelo presidente do Conselho Municipal de Trânsito. Então, tem várias opiniões aqui. Sabe-se que tem coisas que nós não temos ingerência nenhuma. Por exemplo, aumento do preço do combustível. Não é nós que determinamos. Preço dos pneus, não somos nós. Os dissídios trabalhistas, nada disso nós temos ingerência. Então, são coisas distintas. Agora, tem determinadas coisas que o Poder Executivo tem ingerência. Por exemplo, é colocado pelo Conselho Municipal de Transporte que a tarifa ela está atrelada a determinados fatores, que são as gratuidades e a metade das passagens. Bom, eu não estou dizendo aqui que não deve ter nem gratuidade e nem meia passagem, não é essa a questão. Mas será que existe uma fiscalização nessas gratuidades e na meia passagem? Nós sabemos que o nosso sistema de fiscalização, em geral, ele é muito falho. Então, só fazendo uma comparação, nós sabemos quantas aposentadorias no INSS estão sendo contestadas. As pessoas estão sendo chamadas, estão sendo reavaliadas. Quer dizer, todas as aposentadorias, elas vão ser canceladas? Certamente que não. Então, assim, talvez, isso é uma sugestão e é uma reflexão para nós do Poder Legislativo e como uma sociedade. Será que não precisa revisar esses fatores? Talvez possa até aumentar. Eu não sei, eu estou questionando e refletindo sobre isso. E uma outra questão que foi colocada aqui na reportagem é que os custos, né, dos ônibus, dos empresários, está muito relacionado com os pneus,
com a manutenção em si dos ônibus. E aonde nós queremos chegar nisso é a conservação das vias públicas, das ruas, é a conservação das estradas rurais. Então, isso tem um impacto muito importante na tarifa dos ônibus. Então, aí está um dos fatores que o poder público, o poder executivo, ele pode atuar. Não estou dizendo que ele não está atuando, que não tenha dificuldades para atuar, mas vejamos bem, quer dizer que a tarifa do ônibus, ela não está simplesmente atreladas a questões que nós não temos ingerência, que é essas questões de combustível, leis trabalhistas, etc. Então, tem questões que estão diretamente relacionadas ao poder executivo. Então, assim, isso precisa ser discutido. Precisa ser discutido. Outra coisa interessante que foi colocada aqui, que hoje em dia, por exemplo, ir e voltar em casa vai custar R$8 ou custa quase R$8. Com isso, se compra uma refeição. Então, isso impacta também diretamente no número de usuários do transporte coletivo. Ou seja, diminuindo o número de usuários, tem que aumentar a passagem. Então, será que foi discutido sobre essa questão, assim, do número de linhas, da ocupação que está tendo nessas linhas? Então, eu estou, assim, fazendo perguntas aqui, porque chega um momento que a sociedade tem que começar a discutir. A gente não pode simplesmente pegar e fazer, assim, a gente ser um técnico de escritório. Eu não sei se vocês entendem o que eu quero dizer isso aí. A gente não pode imaginar as coisas no bom sentido, fazer uma planilha, fazer aquele... deixa eu ver o termo aqui, que eu sempre esqueço de dizer, o termo técnico. Que é o termo de referência, lembrei. Né, o termo de referência. Então, assim, o prefeito ele tem tempo para isso. Eu sei que ele tem uma equipe técnica. Eu só estou, assim, colocando que a situação ela mudou totalmente. Ela está mudando. Cada vez mais a gente tem menos condições financeiras, isso é uma realidade. Os custos estão aumentando, mas tem fatores que dependem do Poder Executivo. Então, é isso que eu gostaria de pedir. A licitação é uma coisa extremamente importante e é por lei. Daí eu pergunto assim, nós queremos ar-condicionado? Eu acho que eu gostaria de ter ar-condicionado nos ônibus. Foi perguntado isso para a população, se isso é fundamental ou é melhor baixar 1 centavo ou 2 centavos. Então, é isso que eu me questiono. Eu pergunto assim, teria que ter reuniões nas comunidades, nos órgãos envolvidos, perguntando se houve isso, a gente desconhece. Perguntando o que é mais importante, o que gostaria. Eu não sei, assim, eu acho que nós temos que fazer uma gestão, não sei se o termo seria uma gestão compartilhada, mas para as coisas darem certo, para não serem, assim, tão fortemente atacadas, eu acho que tem que ser mais discutido. Então, eu peço ao prefeito Jorge Poçobon, reforço aqui com o líder do governo, vereador César Gay, empresário, quer dizer, tem conhecimento do que se está falando, ao nosso coronel Vargas, que é vice-líder do governo, que converse sobre isso, assim, se não existiria maneiras. De repente, aqui foi colocado, assim, por uma opinião, que a passagem não deveria ser 4,25, deveria ser 4,04. Eu não sei dizer sobre isso, porque existem muitas variáveis envolvidas. Então, assim, não é simplesmente eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquele outro, porque nós estamos, assim, cansados dessas questões de achismos. Eu acho. Desculpe, como eu vou dizer, não pode ser feito em cima da coxa. Veja bem, eu não estou dizendo que foi feito em cima da coxa. Eu gostaria de saber se existe a possibilidade de se discutir mais esse assunto. Se pode demorar mais 15 dias, 20 dias. Então, é isso que eu quero, assim, que o Poder Legislativo discuta essa questão aqui.
Nós só podemos discutir. O poder executivo é aquele que vai determinar, é o prefeito que vai assinar o ajuste. E não estou dizendo que não vai ter o ajuste. Quer dizer, é uma coisa assim, mas assim, a sociedade também tem que discutir isso. E nós só discutimos prestes quando cai a bomba, vamos dizer, cai a bomba, a gente corre, né? Então, seriam essas minhas considerações, é uma reflexão, espero que seja encarada como uma crítica positiva, e isso vai nos ajudar a crescer como um todo. Muito obrigada.